João, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 8, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O texto que nós lemos, os versículos que nós lemos de João capítulo 3, é bem conhecido, mas quando a gente lê, estudando, pesquisando, como fui me informar uma vez mais, sobre a vida de Nicodemos, que a Bíblia chama de príncipe dos judeus. Ou seja, Nicodemos não era um homem qualquer, um homem simples. A Bíblia faz questão de chamar de príncipe dos judeus. E percebendo, ou estudando, eu percebi que Nicodemos, ele fazia parte da corte da época, que hoje nós chamamos de ministros do STF. Ele fazia parte dos ministros daquela época, e ele era um intérprete da lei, conhecia muito das leis, e ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Ou melhor, dois feitos de Jesus chamou a atenção de Nicodemos e dos demais príncipes que havia ali naquela corte, que dá o nome de Sinédrio. Observa que quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele vai levando uma informação que não só ele tinha, mas que toda a corte tinha. Eu fiquei observando o versículo 2, quando ele fala assim, e este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos. Ele poderia ser, eu fiquei sabendo, eu estou sabendo. Mas ele disse, nós sabemos que tu és mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ou seja, então a notícia dos feitos de Cristo já tinha chegado na corte, já tinha chegado entre os príncipes, entre os intérpretes da lei. Só que Nicodemos desejou conhecer e desejou e vê-lo pessoalmente. E quando ele chega até Jesus, ele chega elogiando Jesus, dizendo que eles estavam sabendo
da purificação do templo e a transformação da água em vinho. Então isso chegou até eles. E é interessante quando eles expressam: sabemos, nós estamos sabendo. Nós quem? Nós, ministros da corte. Ou seja, não era só Nicodemos que estava sabendo. Só que quando eles vêm falar: olha, tu és sim mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ela. Ou seja, Deus é com o Senhor, dizia Nicodemos. Aí Jesus não dá ênfase ao elogio, Jesus não dá muita atenção ao elogio, e aproveita a oportunidade para tratar de um assunto que é um assunto central da igreja, que é o novo nascimento. Então observa que Nicodemos vem, exalta e diz: ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. E Jesus respondendo diz: ó, vê que a resposta de Jesus não tem nada a ver com o que Nicodemos está falando. Jesus disse o quê? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Aí Nicodemos: não entendi nada. Aí o próprio Nicodemos pergunta: como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Poderá eu tornar ao ventre da minha mãe novamente? E aí Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ou que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. E Nicodemos não entendeu nada. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque Nicodemos conhecia a lei, interpretava bem a lei, mas quando Jesus se tratou do novo nascimento, ele não entendeu nada. Aí ele fala algo interessante, que é: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele disse: não te maravilhe por eu ter dito isso, necessário é nascer de novo. Ou seja, a leitura que você faz, Nicodemos, como intérprete da lei, usando o seu conhecimento intelectual, não é o suficiente para você saber de fato o que é nascer do Espírito. Ou seja, eu vou te explicar pelo Espírito o que é nascer de novo. E até hoje há pessoas que não sabem o que significa nascer da água e do Espírito. Há muita gente que diz que o nascer da água, ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? E o que é nascer do Espírito? Há muita gente que diz assim: nascer de novo, nascer da água é nascer pelo batismo. Mas nós sabemos que há pessoas que batizaram e não nasceram de novo. E o que é o novo nascimento que Jesus está querendo trazer para Nicodemos, que também nós precisamos conhecer? Ou seja, a palavra de Deus gera em nós novos hábitos, novos pensamentos, novos desejos, novas visões. E por isso que eu falo que só pelo o fato de batizar não é o suficiente para dizer que eu tenho uma vida nova, que eu nasci de novo. Porque o nascer de novo é nascer pela palavra. O nascer de novo é nascer praticamente gerado pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus, todas as vezes que nós vamos ler ela tira de nós algo velho, hábitos velhos, ações antigas. Quantos desejos que nós não tínhamos no nosso coração para com Deus e passou a ter depois que aceitamos a Cristo. Isso foi gerado pelo Espírito Santo e através da palavra. Um desejo que nós não tínhamos, de estar em culto, de orar, de ler Bíblia, de vigiar para não cair em tentação, de não pecar. Por que nós seguramos para não pecar? Ou seja, a palavra está dentro de nós, gerando em nós temor. Eu tenho a palavra e a palavra está em mim, e eu agora sou um novo homem, né? Agora sou uma nova mulher. Ou seja, eu só posso viver uma nova vida se a palavra de Deus que eu conheci gerou em mim transformação. Então Nicodemos, ele era intérprete da lei, conhecia a lei,
mas ainda não entendia o que era viver um novo nascimento. A gente conhece um monte de gente pregando Bíblia, um monte de gente dando estudo da palavra, mas quando você olha para o testemunho dela no dia a dia, não tem nada a ver com o novo nascimento. Ou seja, a palavra de Deus, quando chega até nós, ela tem que chegar para poder fortalecer, alimentar, mas de qualquer forma ela muda a gente. A vida do próprio Nicodemos não foi mais a mesma depois que Jesus deu para ele a aula do novo nascimento. E observa a dificuldade que a igreja sempre teve, os pastores sempre teve com o discipulado da igreja. Porque o discipulado da igreja, a gente até ensina, dá a doutrina, orienta. Só que aí é um processo do Espírito junto com o pastoral, e a gente às vezes não entende o processo do Espírito, porque tem gente que ele adquire a palavra, mas o Espírito não trabalhou ainda. E quem gera em nós frutos do novo homem é o próprio Espírito. Se o Espírito Santo não estiver atuante em nós, eu não vou produzir fruto do novo homem. Ou seja, os frutos do velho homem, da carne, vai estar sempre vivo, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, mortificando cada dia os desejos da carne. Então observa que muda, mas muda e muda mesmo quando nós começamos a entender que o aceitar Jesus como Salvador permitiu nós aceitar o processo da regeneração e do novo nascimento. Inclusive a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. O apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento e falou assim: olha, eu não fui ter com vocês somente com palavra de persuasão humana, mas eu fui com o poder e demonstração. Ou seja, eu prego e o Espírito Santo trabalha. Então nascer de novo é a mesma coisa que nascer do alto ou nascer de cima. Eu fui entender isso pesquisando. Nascer de novo é a mesma coisa que nascer do alto. Ou seja, é um nascimento que ele não vem da terra, que ele não vem do homem. É uma transformação que a igreja em si, humanamente falando, não pode gerar. Por isso que o gerenciador de vida na igreja é o Espírito Santo. Nós usamos os meios de convidar, de atrair, criamos meios de convidar. Mas se o Espírito Santo dentro de um culto como esse não pegar a pessoa, se a palavra que a qual está sendo pregada não alcançar a alma da pessoa, não há vida nova, não há mudança. Porque a mudança é gerada do alto, a mudança ela é gerada de cima. E quando Deus regenera, aí sim é a transformação, tirando tudo aquilo que o mundo implantou em nós, tudo aquilo que a natureza humana implantou em nós, e aí o Espírito começa a gerar em nós novos hábitos, novos desejos, novos pensamentos. E aí podemos nós perguntar para nós mesmos, né? Será que já estamos vivendo a vida nova que Deus tem para nós? Será que eu sou um novo homem, uma nova mulher? Será que eu nasci de novo mesmo? Será que Deus está trabalhando em mim a nova pessoa? Porque isso é de se preocupar. Porque se eu nasci de novo, se eu tenho vida nova, automaticamente os hábitos vão ser diferentes. Porque o coração precisa abrir para o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele quer a liberdade. Ou seja, se a pessoa abre o coração e deixa o Espírito Santo fluir, que Deus possa, irmãos, cada dia continuar trabalhando em nós, para que nós possamos ter vida nova. Vida nova é hábito novo, é testemunhos novos, hábitos novos, amizades novas, linguajar novo. E aí precisamos olhar quantos hábitos Deus já tem mudado nosso. E esta é a minha oração esta noite, que Deus venha gerar estes desejos em nós, para que nós possamos ter cada dia a certeza de que estamos vivendo uma vida nova e que nós nascemos de novo. O nome de Deus é glorificado quando as pessoas percebem que nós fomos mudados, regenerados,
pelo Espírito Santo e pela palavra. Fiquemos em pé, vamos em pé orar. Senhor Jesus, nós aqui estamos diante desta palavra. Eu te peço, Senhor, ajuda em nós, meu Pai, a entendermos cada dia a necessidade de viver um novo nascimento. Ajude nós, meu Pai, cada dia a entender a regeneração, a transformação, ó Deus, de dentro para fora, porque nós precisamos cada dia sermos moldados, mudados e transformados. Que o Senhor possa mudar a nossa mente, que o Senhor possa mudar o nosso falar, o nosso olhar, que o Senhor possa purificar cada dia, ó Deus, o nosso coração pelo poder da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Gera em nós, meu Pai, novos desejos, desejo de coisas boas, de coisas espirituais. Gera em nós o desejo de estarmos na Tua presença a cada dia. Entendemos, meu Pai, que é necessário viver uma vida nova diante de Ti. Ajuda em nós permanecermos na Tua palavra, e que a Tua palavra a cada dia possa gerar em nós, ó Deus, novos frutos, novos hábitos, porque o Senhor é um Deus que transforma a nossa vida a cada dia. Não deixe nós, meu Pai, mantermos e vivermos nas atitudes do velho homem, porque o velho homem já foi sepultado, ó Deus, da morte pelo batismo nas águas. Nós levantemos das águas para viver em novidade de vida, e nós queremos viver a vida nova que o Senhor tem para nós. Ajude a Tua igreja a viver para Ti em novidade de vida, Pai. Confirma a vitória, gera em mim, gera em nós cada dia hábitos novos para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém e amém.